Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Como o hino que nós cantamos, exaltado o nome do Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele é quem nos guia, é Ele quem nos cuida. E nessa noite, o Espírito Santo vem com uma palavra que vai trazer libertação, cura, vai nos tratar, porque a palavra do Senhor, Ele confronta, né? Como eu disse outro dia, ela é como um espelho, né? Que mostra quem realmente nós somos, em nome de Jesus, amém? Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 13, nós vamos fazer algumas inserções aqui na palavra. Nós vamos de 1 a 3, depois 17 a 21 e 23 a 33, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o Senhor, através da misericórdia dEle, Ele muitas vezes quer nos mostrar algo que nós precisamos mudar em nós mesmos. E a palavra, ela vem exatamente para isso, para nos mostrar, para nos confrontar e falar, você precisa dessa mudança, amém? Para que assim você possa receber a bênção, para que você possa entrar na terra prometida, em nome de Jesus, amém? E a palavra de hoje, ela traz exatamente essa visão e o nível que nós precisamos entender do espírito que nós temos dentro de nós mesmos. Existe uma diferença de espírito de pessoa para pessoa. Há pessoas que olham para uma situação, né? Elas olham e muitas delas, elas enxergam luta, dificuldade, enxergam muitas vezes uma derrota, e há outras na mesma situação que olham para aquela mesma situação e elas olham uma oportunidade. Elas enxergam uma oportunidade de vencer, uma oportunidade de alcançar. Elas veem que aquilo é algo de Deus para elas. Elas veem que aquilo é algo que Deus colocou no caminho delas, para que elas possam se amadurecer e se fortalecer em nome de Jesus. Amém? E aqui na palavra diz, vocês podem acompanhar nas Bíblias ou no telão, diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Quantos homens? 12. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E os enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora do versículo 17 ao 21, diz: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: sobe por aqui, para lá do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, os quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, e a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar do Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também da romã e dos figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram dos filhos de Israel.
E eles voltaram para espiar a terra ao fim de 40 dias. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens, guarde isso daqui, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-las é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Somente até aí. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração e peça para que Deus fale com você essa noite em nome de Jesus. Pai, nós entramos em Tua presença agora, Senhor, e pedimos ao Pai que a palavra de hoje, desta noite, que a noite do Teu Santo Espírito, venha falar a cada coração nesta noite. Que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa, Senhor, firmar os passos, que o Senhor venha, Pai, com respostas, orações, que o Senhor venha trazer o Teu ensino, ó Pai, que não venha, Senhor Deus, ser o homem falar, e sim, a Tua boca, Senhor, falar com cada um de nós. Espírito Santo, dá a direção. Senhor, que não saíamos daqui nesta noite sem o Teu ensino, sem o Teu alimento, para que assim possamos, ó Pai, estar lá, Senhor Deus, ó Pai querido, nas nossas vidas cotidianas, Pai, fortalecidos, ó Pai, fortalecidos e cheios do Seu Espírito Santo. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Irmão, o que nós vemos aqui, o povo, assim que saiu do deserto, assim que saiu do Egito, caminhou no deserto, Deus naquele todo período guiando eles. Chegou um momento que eles estavam próximo à terra prometida, para tomar posse da terra prometida. Então Moisés, ele enviou 12 espias para ver como é a terra. E o que ele pediu? Eu quero que vocês analisem. Se a terra é fértil, se não é, se há cidades, se há fortalezas, se há arraial, como é. Então ele queria até uma estratégia, né, de guerra, porque quando você vai para algum lugar, somente numa batalha, você tem que saber quem é o seu inimigo. Você tem que saber o que tem lá. Nós vamos entender isso hoje, os níveis que nós precisamos entender de batalhas que nós travamos, de situações que nós estamos, e também sinais espirituais que levam principalmente à rebelião e ao pecado que nos afastam de Deus. E nessa noite nós vamos sair fortalecidos em nome de Jesus, amém? Os 12 viram as mesmas coisas. O interessante nessa palavra aqui, irmãos, é que os 12 viram as mesmas coisas. Ficaram e viveram naquele lugar durante 40 dias. Porém, quando voltaram, cada um relatou de uma forma, mas teve 2 deles que tinham um espírito diferente, e 10 deles tinham um espírito totalmente contrário. E o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, é que espírito que nós temos que ter, e aquele que nós temos que abandonar,
para poder ter a terra prometida. Porque muitas vezes a bênção está aqui, ó. É só um passo para alcançar a bênção. Mas há situações que nós deixamos entrar em nossas vidas que fazem com que a bênção não chegue naquele momento. Eu estava falando com uma senhora esses dias e ela estava me falando que ela orou, ela buscou, recebeu uma revelação e que não aconteceu. E ela começou a reclamar, começou a duvidar. E eu falei para ela, antes de escrever essa palavra, eu falei para ela que o povo ficou mais 47 anos no deserto porque murmurou, porque reclamou. E vocês vão entender nessa noite que a murmuração é um pecado contra Deus. Quando você duvida da promessa de quem prometeu, você está pecando contra Ele. Em nome de Jesus, nós vamos aprender nessa noite e que nós temos que agradecer a Deus, porque a bênção só está um pequeno passo, amém? Então aqui, irmãos, 12 viram a mesma coisa. Em Números 13, 31, aqui, porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Então veja bem, 10 daqueles homens chegaram ao ponto de quando foram a Moisés e a todo o povo, viram as maravilhas, viram tudo aquilo que Deus tinha feito. Irmãos, é tão interessante a palavra, porque precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva, para vocês verem o tamanho da bênção. Em nome de Jesus, quando Deus promete para nós algo, Ele coloca tudo de forma assim extraordinária. A promessa de Deus é extraordinária, mas irmãos, existe um processo para chegar até lá. Existem lutas para chegar até lá, porque Deus Ele quer te amadurecer, Deus quer te fazer um povo forte, Deus Ele quer fazer um povo tão forte, para que você possa receber essa bênção e estar forte para ter essa bênção e viver a plenitude dessa bênção, em nome de Jesus, amém? Levante seus braços ao alto e fale com fé, eu vou viver a plenitude da minha bênção, em nome de Jesus. Então, 10 deles viram aquela mesma situação, viveram, só que eles não olharam para a bênção de Deus, eles não olharam para a promessa de Deus, eles olharam para os problemas que haviam naquela terra. Eles olharam que havia gigantes, filhos de Anak. Eles viram homens fortes, guerreiros, cidades fortificadas, homens bem armados. E aquilo entrou no coração deles. Só que isso, irmãos, inflamou tal processo dentro deles que levou um povo inteiro a perder a promessa de Deus. Muito cuidado com aquilo que nós deixamos entrar em nosso coração, muito cuidado com quem nós ouvimos, muito cuidado com nossos próprios olhos, porque um pequeno erro, um pequeno deslize vai tirar você totalmente do rumo daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? Então, irmãos, nós vamos falar aqui de alguns sinais para que nós possamos ter cuidados, sinais esses que podem afastar você da bênção de Deus e fazer você entrar num estado de rebelião e pecar contra Deus. E isso trazer tanto uma morte espiritual e uma morte física. Amém? Cuidado com pessoas que você deixa a palavra entrar no seu coração. Primeiro, o sinal é pessoas contendenciosas, pessoas que geram discórdia. Então nós temos aqui uma situação que o povo já estava sendo colocado para poder entrar na terra prometida. Esses 12 homens foram até lá, 2 deles que voltaram, eles falaram: Moisés, a terra é maravilhosa, a bênção onde Deus está nos colocando é maravilhoso. Os olhos dele, quando eles viram, eles falaram: nossa, aqui
é onde nossas gerações vão crescer, é aonde nós tomaremos como posse, é onde será a nossa herança. Porém, 10 deles vieram para aquele lugar, olharam aquele lugar e trouxeram todo um processo de inflamação, porque no capítulo aqui, no versículo 32 diz: inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Olha o perigo. Então, o coração deles estava tão inflamado de uma discórdia, tão inflamado de maus olhos, que eles estavam contaminando todo um povo. E aí, olha só, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Neste momento, irmãos, eles esqueceram totalmente de tudo aquilo que Deus tinha feito com eles no deserto, de todas as maravilhas que Deus fez com eles no Egito, e eles olharam para o tamanho dos homens que havia naquele lugar, diminuindo assim o tamanho e o poder de Deus na vida deles. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A pergunta que eu faço nessa noite é: quando nós olhamos determinada situação, quando nós olhamos para um problema que nós estamos passando, quando nós olhamos para uma situação na qual se levanta nas nossas vidas, seja ela qual for, financeira, seja ela material, seja ela qual for, como é os nossos olhos perante essa situação? Será que nós pedimos bênção ao Senhor? Deus, através do altar, promete uma promessa. Ele fala que você vai ser honrada, fala que você vai ser honrada, fala da sua vitória. E aí acontece determinada situação, e aí os olhos que tem, mediante essa situação, são olhos que inflamam, que contaminam. A palavra diz que os olhos são a luz do corpo, né? Como será que é os olhos das pessoas que estão olhando para esses problemas? Porque uma coisa que me faz pensar aqui é que esses 10 aqui, eles já tinham eram príncipes, já tinham um coração inflamado. Na realidade, eles só falaram aquilo que eles tinham no coração. Eu até fiz uma anotação quando eu estava vindo para cá. Eu fiz uma anotação, estava lendo novamente. E Deus, o Espírito Santo, falou muito forte comigo, porque eles tinham aquele espírito de escravo dentro deles. Imagina só se Deus tivesse dado para eles a terra prometida assim, ó, vou colocar vocês lá, e Deus fosse, porque não era impossível para Deus mandar um anjo, como nós já vimos na palavra, não era impossível para Deus ir lá e acabar com todo aquele povo e colocar o povo dele lá, mas sabe o que ia acontecer? O Espírito Santo me falou. Iam chegar outros povos, iam fazê-los de escravo, porque dentro deles ainda havia um espírito de escravidão. Há muitas pessoas, irmãos, que dentro deles ainda há aquele espírito de escravidão. Ainda há, e não receberam a bênção ainda, porque dentro deles ainda há um espírito de escravidão do pecado, ainda há um espírito de escravidão no mundo. Ele não abandonou de dentro de si. Então esse é o primeiro espírito que nós temos que tomar cuidado, com o espírito da discórdia, com o espírito de ser contencioso com as coisas, sabe? Você olhar, e você dentro de você deixar inflamar, ou ainda pior, você se aliar a pessoas, porque aqui diz o seguinte: eles foram ao povo e inflamaram, as pessoas permitiram que aquilo entrasse no coração delas, e quando nós deixamos, sabe, outras pessoas inflamarem o nosso coração, nós não recebemos a bênção, porque veja bem aonde esse povo chegou. A situação foi levando a um ponto a qual o sinal da murmuração, e nós temos que entender esse processo, porque a murmuração não vem por acaso, é um processo também. Começa pelos olhos, começa pelo coração.
vai dos olhos ao coração, e aí a pessoa começa a externar a murmuração, ao ponto do povo aqui, para vocês terem uma ideia, o capítulo 13 fala dos espias, mas o capítulo 14 inteiro, do 1 praticamente até o 45, fala somente da murmuração do povo, fala somente daquilo que Deus, sabe, ao ponto que nós vamos ver mais à frente, deles cogitarem apedrejar Moisés, Arão, Calebe e Josué. Olha o ponto que chega o pecado da murmuração. E aí Deus ele deixa bem claro aqui, porque a murmuração ela leva à rebeldia, e é uma das coisas que mais desagradam a Deus, o murmurador e o espírito rebelde. O mundo hoje em dia, se nós olharmos, é rebelde. E o pior ainda é quando nós vemos pessoas dentro, eu não estou generalizando, não estou trazendo para aqui para dentro, mas nós podemos entender um contexto geral. Hoje nós vemos igrejas, pessoas dentro de igrejas, eu não digo a igreja, né? Mas pessoas dentro da igreja com o espírito da murmuração. E muitas vezes a bênção não chega até eles, por quê? Porque ele está envolto naquele pecado da murmuração, levando ao espírito de rebeldia. Vocês podem reparar que muitas vezes aquele murmurador, ele se torna um rebelde dentro da casa de Deus. Eu estava falando, inclusive domingo até, o bispo falou da capa de Acã. Eles perderam a guerra, perderam a batalha ou não perderam? Por causa de Acã, por causa da rebelião de Acã. Então, muitas vezes, perde-se uma batalha por causa de uma rebelião. Então, a rebelião, a murmuração, leva ao pecado, que é contra Deus. E a rebeldia, que eles queriam apedrejar Moisés. Vamos ver aqui na palavra de Deus, Números 14, 10. Então, aqui, em Números 14, 10, eles diziam aqui, vou até ler um pouco antes, para vocês poderem entender um contexto. Quando os espias falaram, aqueles 10 espias disseram, não, aquela terra tem gigante, aquela terra lá, quem vai para lá, aquela terra consome os seus moradores. Ou seja, inflamando o coração de cada um. O coração do povo recebeu aquilo, se inflamou, e é o termo inflamar, ou seja, ele motivou, eles excitaram aquele povo a fazer isso daqui, Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite, mas não foi um choro de alegria, não foi um choro que eles receberam, nossa, promessa, nós vamos só atravessar aqui, vamos enfrentar todos eles e a terra, nós estaremos na promessa de Deus. Não, e todos os filhos de Israel, repitam comigo, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Olha o ponto, irmãos. Então esse é um espírito que havia dentro deles. E eu posso até dizer que esse espírito de rebelião, porque eles ainda haviam um espírito de escravidão dentro deles do Egito. Ao ponto de nós olharmos aqui, e porque o Senhor nos traz a essa terra, olha só, a blasfêmia que eles levantaram contra o Senhor. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Então nós vemos aqui que a murmuração, e eu fiz essa anotação que foi algo que me chamou muita atenção, e nós vemos isso, toda vez que nós murmuramos, toda vez que alguém murmura, essa pessoa dá 10 passos para trás, a vida da pessoa não anda. Toda vez que entra a murmuração, o espírito da murmuração na pessoa, ela vive num círculo vicioso de murmuração. Tudo aquilo que ela olha, tudo aquilo que é colocado nas mãos dela, todo desafio, tudo que se levanta, muitas vezes em favor para amadurecimento, a murmuração faz ela retroceder. E o coração dela vai germinando um espírito de rebeldia. Amém? Ao ponto de, como eu dizia aqui, e falaram toda a congregação, e falaram, no versículo 7,
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. O Caleb falando: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Olha o coração do povo. E aí o próprio Caleb diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Motivando, falando: não, vamos conquistar. Vamos lá, porque Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele estará diante de nós. Ele abriu o mar vermelho. Porém, um coração endurecido, uma dura cerviz e um coração rebelde chega ao ponto de: mas toda a congregação disse: apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Então vocês vejam bem, ao ponto da rebeldia chegar a um ponto que eles queriam apedrejar os 4, Moisés, Arão, Caleb e Josué, porque eles queriam motivar o povo para poder entrar. E, irmãos, é interessante porque se nós olharmos todo o livro de Números, número de Êxodo, o povo já vinha murmurando desde lá, já reclamava desde lá. Eles já buscavam o quê? Com saudade do Egito, já murmuravam e Deus era paciente, murmurava e Deus cuidava. Aí Moisés ia lá, orava, e Deus ia lá e apacentava, Deus ia lá e a misericórdia dele, e assim é nos tempos de hoje. Se não, Jesus foi lá, se sacrificou pelo pecado do povo, e o povo continua no pecado. O povo continua fazendo as mesmas obras, continua fazendo as mesmas coisas, e o Espírito Santo intercede. Aí você vê dentro da casa do Senhor as pessoas murmurando, as pessoas reclamando, e o Espírito Santo vai lá e aplaca a ira do Senhor, vai lá e tem paciência e cuida. Mas nós devemos ter muito cuidado, irmãos, porque a bênção não chega por causa desse espírito. E o Espírito Santo diz nessa noite: vamos mudar esse espírito, para que você possa, para que nós possamos alcançar a graça, a misericórdia e o poder de Deus em nome de Jesus, amém? E aqui diz, próprio Senhor diz aqui, no versículo 14 e 11, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não criais em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Irmãos, rebelar contra a promessa é se rebelar contra o próprio Deus. Quando você duvida da promessa daquilo que Deus te deu, você espera uma cura, aquela cura não vem, você murmura, você não está reclamando contra a promessa, você está reclamando do próprio Deus. Quando Deus te promete algo, Deus te promete que vai te colocar num lugar de honra, Deus te promete que vai tirar da situação que você está, para te colocar num lugar que mana leite e mel, e você olha para esse lugar, e você vê tudo que você tem que passar para chegar até lá, e você murmura, você está pecando contra o próprio Deus, que prometeu, que fez a promessa. E nós devemos nessa noite entender isso, porque o Espírito Santo, Ele deseja que nós alcancemos a promessa, Ele deseja que nós alcancemos a verdadeira promessa, além da grande promessa que Ele fez. É muito triste quando nós vemos pessoas duvidando até mesmo da própria salvação, que é promessa do Senhor, e que nós temos que lutar o tempo todo. Então são esse tipo de pecado que nós temos que vigiar e entender. E temos um coração, um espírito muito parecido com Caleb e Josué, que o próprio Senhor cita aqui de forma tão assim, maravilhosa, que é como exemplo para nós. E uma coisa interessante aqui, irmãos, é que o rebelde, ele quer provar, isso aqui foi uma inspiração que Deus me deu hoje de manhã. O rebelde, ele quer provar que ele é superior, que o jeito dele é melhor. Quer ver? Aqui na palavra de Deus, no capítulo 14 mesmo, de 26, olha só no 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim, tendo ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim?
Ao ponto aqui, irmãos, eu vou só resumir, ao ponto de Deus falar para eles, até por causa da murmuração deles, eles não iriam entrar na terra prometida, apenas os filhos deles. Ficaram 40 anos. Para cada dia que eles ficaram espiando a terra, para cada dia foi um ano. 40 dias, 40 anos, mais 7 dos problemas que Miriam apresentou. Então veja bem, esses 40 anos, mas mesmo assim, se vocês lerem aqui, estudarem em casa, eu achei isso ontem tão interessante, porque olha a que ponto que chega a rebelião do povo. Porque mesmo assim, Deus falando, não, vocês não vão entrar. O coração rebelde, ele se acha maior que Deus. O rebelde, ele se acha tão, assim, mais poderoso que Deus. Ah, se Deus não deu, eu vou fazer com a força do meu próprio braço. Como eles viram que erraram e não rasgaram suas vestes e não abriram seu coração, não pediram perdão, porque o rebelde ele não pede perdão. O rebelde não reconhece o seu erro. O que eles foram? Subiram a montanha, subiram um monte para entrar em luta contra os amalequitas, contra os povos, e sabe o que aconteceu? Todos foram derrotados. Moisés ficou no arraial, junto à Arca da Aliança, não levaram, ou seja, eles não tinham a presença de Deus. O rebelde, ele não tem a presença de Deus. O rebelde, vocês podem ver que ele passa por toda aquela situação e o coração e o nariz dele é empinado. Ele não ouve a palavra. O coração rebelde, ele é cheio de si. O coração rebelde, ele tem um coração tão endurecido, devido a toda aquela murmuração dele. E ele entra todo naquele ciclo de pecado, que ele quer ser dono de si próprio. Ele quer ser tão dono de si próprio, que ele se acha maior que Deus. Tem pessoas, para vocês terem uma ideia, que querem ser maiores que a própria liderança da igreja. Quando eu estava lendo isso, eu falei, meu Deus, há pessoas que têm o coração tão endurecido, devido ao que ele mesmo causou. E a terra prometida estava tão perto dele, mas tudo que ele fez, tudo aquilo que ele se inflamou, deixou entrar no coração, toda aquela inflamação, toda a murmuração, levou ele a ser tão rebelde, que se levanta contra a mesma liderança, ao ponto de querer apedrejar, ao ponto de falar, não, eu vou conquistar do meu próprio braço. E sabe o que acontece? Destruição. Muitas pessoas têm a vida destruída hoje, a vida de ponta cabeça, devido a um espírito de rebeldia que entrou dentro deles, devido a um espírito que foi desde lá de trás, desde o coração até chegar ao processo da murmuração e a rebeldia. Amém? Mas há aqueles, irmãos, que confiam no Senhor. Até o Espírito Santo ontem me deu essa parte aqui, que é: mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam. Salmo 125, versículo 1. Aqueles que têm um espírito do Senhor dentro deles, é lembrado por Deus. Aqueles que têm o Espírito do Senhor dentro deles, há uma chama é algo tão diferente, há uma chama dentro deles, que eles olham uma situação, eles olham para aquilo, mas eles não estão olhando os problemas, eles sabem que quem prometeu é fiel para cumprir na vida deles. Eles não olham muitas vezes para uma enfermidade, e olham e veem uma situação de morte, eles olham e veem que aquilo será bênção na vida deles. Eu escutei um testemunho essa semana que foi muito, muito interessante. Um obreiro chegou num pastor e falou assim: pastor, eu fui no médico e o médico falou que eu estou com uma tal de leucemia. E o pastor já falou assim: mas, meu Deus, e como é que você está? Não sei o que lá, estou bem. Aí ele falou assim: nossa, uma bênção, pastor. É esse negócio aí, mas está na mão de Deus, amém. Aí o pastor toda hora olhava: e aí, como é que você está? Pastor, estou fazendo tratamento lá, desse negócio dessa leucemia, e fui lá para o hospital, já preguei no andar inteiro, falo de Jesus para todo mundo, Deus me deu isso daí, foi até bom, sabia? Porque eu estou ganhando muita alma, estou evangelizando, amém,
Aí o pastor foi visitar ele no hospital, já estava dando aquele processo e tal. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, deitado no leito, ele falou, tá vendo, pastor, ó, já fiz um culto de manhã aqui, já falei aqui, ó, só tem esse rapaz aqui, ó, que está prestes para morrer, vai aceitar Jesus logo, logo para ser salvo, e também teve uma enfermeira. Aí, irmãos, passou algum tempo, ele estava fazendo tratamento, chegou na igreja todo magrinho, né? O pastor chegou na esposa dele, pegou e falou assim, como é que ele está aí, pastor? Olha, eu acho que não passa desse mês. Aí ele foi até ele e falou assim, como é que o senhor está? Pastor, esse negócio é bom demais da leucemia, viu? Não é que eu estou gostando porque, olha, estou ganhando almas, estou pregando no hospital, semana que vem tem outro culto lá, não quero que você seja curado agora não, tem mais obra para se fazer lá. Aí, esse senhor, esse pastor, ele foi para uma outra igreja, voltou e quando viu ele num congresso, depois de 10 anos ainda estava vivo e forte. E a mulher dele morreu, a senhora viu também esse testemunho? Irmãos, isso é tão impactante, porque vocês viram, ele cria na promessa de Deus. Ele cria, ele não olhou para o problema, ele não ficou olhando para o problema e inflamou o coração dele, não ouviu palavras negativas, não deixou que o coração dele se rebelasse, não murmurou, não entrou rebelião, porque imagina, a mesma situação, se ele murmurasse, primeiro, se ele inflamasse o coração dele, se ele murmurasse e fosse rebelde, ele não estaria lá, vivo ainda hoje. A esposa que duvidou dele, Deus recolheu, e ele ainda estava firme e forte. Porque Deus ainda tinha um plano. Quando Deus promete algo na sua vida, irmãos, em nome de Jesus, Ele é fiel para cumprir e entregar na sua mão. Em nome de Jesus, amém? E aqui, para vocês terem uma ideia, Deus diz o seguinte, em Gênesis 14, 24, olha que interessante. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou, 14, 24. Números 14, 24. Estava falando do Gênesis? Desculpa. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua descendência e possuirá por herança, em nome de Jesus, irmãos. Nessa noite, o Senhor conhece o teu espírito e Ele vai fazer você entrar na terra prometida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, poderíamos estar reclamando de muita situação, poderíamos olhar para qualquer lugar e olhar e falar assim, nossa, mas nós podemos olhar e falar assim, nossa, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus é quem realiza tanto o querer, é tanto dele o querer, como o realizar. Não é? Porque para Deus não é impossível. Repita, para Deus não há impossível. E uma das coisas aqui que vocês repararem, que chamou muita atenção, é que eles se revoltaram contra a atitude daquele povo e rasgaram suas vestes. Está lá no livro de Números, capítulo 14, 6 e 7. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Eu quero que você repita nessa noite, aquilo que Deus prometeu para mim é muito bom. Irmãos, a palavra diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Olha para aquilo que você está passando, olha para aquilo que Deus prometeu e fala, aquilo que Deus prometeu é muito bom. Amém? Aí me faz lembrar no livro de Marcos, se não me engano, 7, 30 e pouco, quando ele curou o surdo e o mudo, e lá fala que tudo aquilo que Deus faz é bom. Então tudo aquilo que Deus faz na tua vida é muito bom. Amém? Em nome de Jesus. Então que você nessa noite entenda o espírito que há dentro de você. O espírito que você tem que se afastar e aquilo que vocês têm que mudar. Em nome de Jesus, amém? Porque Deus, Ele se agrada daquele que tem um espírito forte. Aquele que tem um espírito forte alcança a bênção. Dos 12, 2 eram diferentes. 2 eram diferenciados. É isso que faz uma igreja ser totalmente forte. É isso que faz um povo forte.
É isso que faz você amadurecer. É você olhar para aquela situação e pensar no que Deus precisa me capacitar para alcançar a minha bênção. O que eu preciso mudar em mim para alcançar a minha bênção? Quem eu preciso ser para alcançar a minha bênção? Aonde eu posso melhorar para conquistar a minha bênção? Em nome de Jesus, amém? E uma das coisas que o Evangelho, ele é muito bom, é que ele nos molda. O Evangelho nos aperfeiçoa. Porque para chegar a bênção nas tuas mãos, o Senhor, ele te prepara para este momento. Não é à toa que o povo passou todo aquele período lá, de quando eles saíram, até chegar nesse ponto, para mandar os espias, 40 dias, se tornou 40 anos, 47 anos. Mas todo esse período Deus estava lá cuidando e o povo não mudou. Precisou mudar o povo para poder entrar na terra prometida, amém? E nessa noite o Espírito Santo muda o coração. Nessa noite o Espírito Santo nos molda para entrarmos na terra prometida, na boa e perfeita terra que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Que mana leite e mel, em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Irmãos, o primeiro sinal é o sinal da inflamação no coração, da murmuração, da inflamação, da rebeldia. Esses são os sinais que levam à rebelião. Mas o Senhor se agrada daquele que tem um espírito que é segundo o coração dele, que é aquele espírito que olha para uma situação e ele vê e sabe que quem prometeu é fiel. Então nessa noite você vai olhar para dentro de si. Você vai olhar, porque você sabe que o Senhor, ele é fiel e justo. Porque você sabe que o Senhor é aquele que cuida. É aquele que vai te preparar para um nível diferente. Para um nível espiritual, para que você possa alcançar. A palavra, nós entendemos na palavra de Deus que o mundo espiritual tem uma influência muito grande sobre o mundo material. Quando você está bem espiritualmente, quando você está fortalecido espiritualmente, o material ele flui nas nossas vidas em nome de Jesus. Então nessa noite você vai colocar-se diante de Deus, analisar o seu coração, analisar os seus olhos, e você vai se limpar diante de Deus, sabendo que a promessa aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e Pai, Deus eterno e santo, nessa noite, ó Pai querido e amado, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e apresento o povo diante do Senhor, meu Pai, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha nesta noite, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada um, ó Pai, Senhor, que o Senhor venha mudar os corações, que o Senhor venha, Pai querido, estabelecer um tempo novo na vida de cada um, Senhor, porque, Senhor, somos, ó Pai, um povo que, Pai, tem um espírito assim como de Caleb. Ah, Senhor, um espírito diferente, ó Pai, um espírito, ó Pai, que olha para uma situação, que olha, Pai querido e amado, ah, Senhor Deus, e não inflama, Senhor, ó Pai, com a murmuração, com a reclamação, que não deixa os seus olhos, ó Pai, ah, Senhor Deus, ó Pai, olhar e ver, Senhor Deus, ah, uma situação difícil. Não, meu Pai, nós olhamos para a situação, mesmo sendo difícil, meu Pai, mas vemos que Tu és um Deus grande, Tu és um Deus que fortalece, que é um Deus que vence todas as batalhas, ó Pai, um Deus, ó Pai, que é fiel, um Deus, Pai, que promete, Pai, e é fiel e justo para cumprir. Então, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor venha entrar nos corações nessa noite, que o Senhor venha, Pai querido, moldar, que o Senhor venha, Pai querido e amado, Senhor Deus, sermos como os vasos nas Tuas mãos. Ah, Senhor, ser moldados segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, vem nesta noite, ó Pai, pois é noite do Teu Santo Espírito, ó Senhor.
Então nós pedimos, ó Pai, desce sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor venha mudar os nossos corações, mudar os corações, ó Pai, daqueles que precisam, ó Deus, e tirar, ó Pai, todo espírito de rebeldia do nosso meio, tirar todo espírito, ó Pai, de rebelião do nosso meio, ó Pai. Espírito Santo, não vamos entrar em batalha sendo que se o Senhor não estiver conosco. Então, Espírito Santo, ó Pai, esteja em nossas batalhas, esteja, Pai querido e amado, travando as nossas lutas, ó Pai. Espírito Santo, cuida de nós, ó Pai. Pois eu declaro, Senhor, como teu servo e ministro da tua casa, eu declaro a vitória sobre o teu povo. Eu declaro, Senhor Deus, que eles colherão, Senhor Deus, cachos de uva, Senhor, a prosperidade. Eles colherão, Senhor Deus, ó Pai, Espírito Santo, abundância na vida deles. E eu declaro, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eles entrarão na terra, Senhor Deus, que leite e mel, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, as bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar. Em nome de Jesus, irmãos. Como é bom quando nós temos um espírito que agrada ao Senhor. Um espírito que fortalece. Um espírito que é o Espírito de Deus dentro de nós. Mas nós também temos que ter um espírito de conquistador. Um espírito que olha para todas as situações e sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós, em nome de Jesus, amém? Eu convido você nessa noite, irmãos, a pegar um envelope e você vai colocar diante do Senhor uma oferta de gratidão a Deus, porque o Senhor, Ele fez tanto por nós, Ele faz tanto por nós. Nós vamos mostrar a nossa gratidão a Deus. A palavra sempre nos mostra que sempre que Deus abençoou o povo, eles iam lá e levantavam um altar ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Então você vai nesta noite levantar uma oferta ao Senhor. Está chegando o dia do nosso aluguel, está chegando o dia dos compromissos da igreja, e nós vamos honrar o nosso Deus, para que a casa de Deus seja honrada em nome de Jesus, amém? E Deus vai multiplicar uma porção 30, 60 e 100 por 1 na sua vida, em nome de Jesus. Pegue o seu envelope que tem na mesa, na cadeira, e levante ao alto em nome de Jesus. Pai, essa semente que é plantada, Senhor, na tua casa, essa semente que é colocada, Senhor, ó Pai, no teu altar, Senhor Deus, é para mantimento da tua casa, da tua obra. Assim, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, que o Senhor vai, Pai, derramando de abundância, Senhor, que o Senhor vai de encontro, ó Pai, à vida financeira neste momento, Senhor Deus, Pai, derramando da tua abundância, derramando, ó Pai, que o Senhor venha fazer, Pai querido e amado, colunas na tua casa, Senhor, que eles possam alcançar, Senhor Deus, a vitória financeira, através, Senhor Deus, das tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, não entrará em batalhas, ó Pai, sem que o Senhor esteja com eles, ó Deus. Então prospera teu povo, abençoa, Senhor Deus, Pai, que eles venham ter abundância na casa deles, que eles venham ter os armários cheios, meu Pai, que não venha ter falta de nada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha abrir, ó Senhor Deus, ó Pai, o mantimento, Pai, na casa deles, ó Deus, que eles venham, Senhor, emprestar e não pegar emprestado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam colher através dessa semente, Pai, uma porção dobrada, sacudida e transbordante daquilo que eles colocarem na tua casa, pois eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles venham viver o teu sobrenatural, Pai, pois eu profetizo como teu servo na tua casa, Senhor, que eles colherão a 30, a 60 e 100 por 1, em nome de Jesus, amém, amém.
Você pode fazer tua oferta através do Pix, que é o CNPJ 44 162 660 1000 contra 44, ou através dos QR Code que estão na parede. Amém? E trazer aqui no gasofilácio a tua oferta de fé. Sempre que nós plantamos na casa do Senhor, o Senhor cuida de nós. Amém? E aqui, como sempre, o bispo lê aqui, no envelope está: se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu sustentaria com o trigo mais fino e eu saciaria com o mel que escorre da rocha, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida através daquilo que você vai colocar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, sexta-feira agora tem alguma coisa? Não, né? Domingo tem o culto da família. Nós temos o culto da família às 18 horas. Vem, traga uma pessoa, faz uma oferta de cadeira. Sabe o que é a oferta da cadeira? Dou uma cadeira ao Senhor. Fala, vou trazer uma pessoa para a casa do Senhor. Vou convidar uma pessoa, porque quem é salvo também quer salvar. Se preocupa com a vida de outra pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Quinta-feira também, desculpa, hoje é terça-feira, perdão. Quinta-feira tem o culto da vitória, em nome de Jesus. Repita aqui, eu vou estar aqui para receber minha vitória. Em nome de Jesus. Quinta-feira, às 20 horas, o culto da vitória, em nome de Jesus. Amém? Levante seus braços ao alto, fiquemos de pé. Levante seus braços ao alto. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nos acompanhe, te guarde, debaixo da tua presença. Pois o Senhor, Ele é fiel, Ele é quem nos guarda. Que guarde o seu coração, que guarde os seus olhos nesta semana, em nome de Jesus. Assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus é fiel.